Eu sou Mônica Pinto, chefe de educação do Unicef Brasil. O INAF contribui para o trabalho de educação do Unicef nesse programa de país que temos agora em muitas dimensões. Aqui a gente tem 3 grandes eixos de atuação, um deles focado na questão da busca ativa escolar, do acesso à educação, acesso também à possibilidade de estudos presenciais e estudos por meio da internet. A gente tem um segundo eixo que é focado na qualidade da educação e um terceiro eixo que é focado na transição positiva da educação para o mundo do trabalho. Então, quando o INAF traz para a gente o que adolescentes e jovens conseguem hoje em termos de letramento, numeramento e letramento digital, digamos assim, habilidades digitais, a gente observa o quanto é preciso que de fato a gente garanta naquele primeiro eixo a presença de crianças, adolescentes e jovens na escola e acesso à aprendizagem por meios digitais para que desenvolvam as suas competências, as suas habilidades digitais. Tem a ver com o segundo eixo, que está focado na qualidade da educação. Então, como é que a escola que a gente tem hoje no Brasil desenvolve as habilidades essenciais de todas as crianças que temos, como é que essa escola desenvolve também a convivência entre crianças e adolescentes, como é que essa escola oferece uma educação aplicada às situações do cotidiano, ao projeto de vida desses adolescentes e jovens, ao que eles precisam resolver no seu contexto familiar, no seu contexto comunitário, não só dentro das atividades pedagógicas em si da escola. E o outro eixo, que é o eixo de transição positiva para o mundo do trabalho, a gente tem uma iniciativa chamada União de Oportunidades, que exatamente procura fazer esse match entre adolescentes e jovens que estão em busca de uma oportunidade de formação complementar à sua formação básica e também oportunidades no mundo do trabalho. Então, quando o INAF traz para a gente esses dados de que jovens têm um nível elementar ou intermediário, ou estão abaixo desse nível, ou estão com um nível consolidado de letramento, de alfabetismo e também de letramento digital, essas são informações essenciais para a gente buscar, junto aos gestores municipais, gestores estaduais de educação, o próprio Ministério da Educação, o que a gente pode fazer para avançar na qualidade dessa oferta de educação para esses adolescentes e para jovens. E no lado com as empresas, como é que a gente pode, ao receber esses adolescentes e jovens egressos das escolas, que talvez ainda se apresentem num nível de alfabetismo que não é um nível de proficiência, que apresentam ainda aí um nível elementar ou intermediário, como a vivência no trabalho pode ajudar esses jovens a desenvolver as suas práticas, as suas habilidades, para que ele de fato possa performar e crescer na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Eu diria que a gente tem 3 camadas de trabalho de influência. O primeiro deles é apoiando o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, a Secretaria das Juventudes, no fomento de pactos e de articulações para que a gente tenha foco no desenvolvimento de políticas e aí recursos financeiros, recursos materiais, incentivos para que os governos subnacionais possam de fato implementar essas políticas e alcancem essas populações, especialmente as populações de periferia, as populações que vivem em áreas rurais, em áreas remotas, populações indígenas, populações quilombolas, pessoas com deficiência, meninas que estão grávidas ou que são mães, adolescentes, porque esses grupos
de adolescentes e de jovens são aqueles que muitas vezes a política não chega. Então, como é que a gente apoia nessa esfera federal no desenvolvimento e no diálogo com as localidades, com os territórios, para que de fato essas políticas sejam implementadas e de fato cheguem nessas populações. A segunda camada é uma camada de território, né? Como é que a gente trabalha junto aos governos estaduais e municipais e numa perspectiva que não é uma perspectiva só da educação, mas como é que a gente trabalha juntamente com as outras áreas, a área de proteção social, as áreas de políticas públicas, a área de planejamento, né, que viabiliza aí os orçamentos dos estados e dos municípios, para que a gente de fato garanta uma educação de qualidade, uma boa carreira, professores bem formados, o diálogo desses governos estaduais com as universidades, no nível federal também, mas no nível estadual, e como é que a gente envolve os parceiros do entorno, né? As empresas que estão ali, as organizações da sociedade civil que estão nesse território, ou seja, toda a sociedade que de fato tem que estar engajada num projeto político de país, né? Num projeto de nação. E uma terceira camada que o Unicef atua, que é exatamente no diálogo com as diferentes juventudes, com os adolescentes. Eles são parte da questão. É impossível ter políticas, iniciativas, programas para adolescentes e jovens sem eles. Então faz parte do Unicef fomentar esse trabalho de escuta, de diálogo, dessas várias instâncias decisórias, né, implementadoras e formuladoras de políticas com o seu público principal, né? A gente está aqui para trabalhar por adolescentes e com jovens, então cabe também ao nosso mandato a gente estar criando esses canais de diálogo, a gente amplificar as vozes desses adolescentes e jovens que vivem em situações muito diversas em todo o Brasil. Então, como os dados do INAF podem ajudar a desenvolver políticas públicas concretas para adolescentes e jovens nos próximos anos, é uma questão bastante complexa, porque a gente vive num mundo, né, de grandes transformações, com grandes questões sociais, climáticas, políticas, institucionais, e a grande questão das políticas públicas que a gente precisa desenvolver num país continental como o Brasil é que a gente tem que criar políticas públicas para milhões de adolescentes e jovens, mas que são muito diversos e que vivem desafios muito diversos também. Então, como é que você cria essas políticas? Como é que você inova o tempo todo, como é que você avalia aquilo que está dando certo, o que não está dando certo, como é que a partir dessa avaliação você vai criando um mecanismo modus operandi de mudança, de transformação e de aprimoramento contínuo. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem. Sem dúvida nenhuma, a gente avançou muito nos últimos 30 anos no direito à educação, a estar na escola, a estar estudando, ao aumento dos anos de escolaridade, mas a gente precisa aprimorar muito a formação de professores, o entendimento deles do que são essas juventudes, que habilidades e competências precisam ser desenvolvidas ao longo dos anos para essas crianças e jovens que vão viver no final do século XXI, no século XXII. Então, é preciso que a gente invista muito a partir desses dados e de outros que outros estudos têm trazido para a gente, numa compreensão maior de metodologias, de como é que adolescentes e jovens aprendem no mundo contemporâneo, que tipo de apoio professores precisam ter nas suas realidades de trabalho, como é que a gente modifica e aprimora os cursos de pedagogia e de licenciatura no Brasil. Então, acho que essa é uma chave. E a outra chave, focado não só na questão do alfabetismo, mas também na chave do lidar com esse mundo digital, também como é que a gente prepara
adolescentes e jovens a partir do que a educação formal oferece e a educação continuada oferece. Então, assim, cada vez mais será essencial que a nação entenda, que o país entenda que a gente vai precisar oferecer oportunidades de formação continuada para o resto da vida, né? Que os indivíduos possam acessar essas oportunidades por meio dessas políticas, por meio de políticas não só públicas, mas também programas que sejam promovidos pelas empresas, enfim, pelo terceiro setor, porque cada vez mais esse mundo digital ele vai estar trazendo novidades, ele vai estar trazendo novos desafios, novas formas de pensar, de aprender, de se situar no mundo. Então, a gente precisa entender que talvez a forma como a gente estruturou até há pouco tempo políticas dentro das empresas, dentro dos governos, elas não são mais suficientes, né? A gente talvez tenha que buscar um mecanismo contínuo de avaliação e de produção.